Olá amigos, estamos de volta com esse foco na preparação para o concurso público da Prefeitura de Bataguaçu. Estamos falando sobre Lei Orgânica Municipal. E hoje nós vamos aqui começar a falar sobre a organização da administração municipal. E já aqui na seção primeira nós vamos falar sobre a publicidade dos atos municipais. Diz lá, no artigo 77, a publicação das leis e atos municipais far-se-ão em órgão da imprensa local ou regional, ou por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso, tá? Aqui, importante destacar, né, que aqui de falar órgão da imprensa local ou regional. Nós temos que remontar aí também desde quando, né, que foi elaborada a lei orgânica. E hoje nós, com a modernidade, nós temos os meios eletrônicos. Então, a publicação dos atos oficiais, eles se dão hoje através do Diário Oficial eletrônico, então é publicado no próprio site da prefeitura, tá? Mas o que eu quero que vocês guardem aqui é esse parágrafo segundo. Fala, nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Isso aqui é muito importante para você, futuro servidor público. Antes de ser publicado, nenhum ato administrativo ele vai ter validade, tá? Agora nós vamos falar sobre as proibições. No artigo 81 vai dizer que o prefeito, vice-prefeitos, vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas, tá? Aqui, ó, servidores municipais, gravem bem, não é só as autoridades, tá? Prefeito, vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a ele ali por parentesco, né? Não poderão contratar com o município, substituindo a proibição até 6 meses após fim das respectivas funções, tá? Então aqui serve tanto para as autoridades como para você, futuro servidor público. Você não vai poder contratar com o município, para que vocês não tenham informações privilegiadas, para que ferindo o princípio da impessoalidade na administração pública. E essas proibições, elas vão permanecer mesmo 6 meses após o fim desse vínculo, né? Seja aquelas autoridades que forem eleitas no mandato eletivo, mesmo após terminar o mandato, 6 meses, elas não podem contratar. E você também, futuro servidor público, mesmo 6 meses, quando acabar esse vínculo com a administração, caso você seja exonerado, peça exoneração, enfim, permanece essa proibição de contratar com o poder público. O artigo 82 vai dizer que as pessoas jurídicas em débito com o sistema de seguridade social, bem como estabelecido por lei federal, não poderão contratar com o poder público municipal, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais. O que é isso? Você, futuro servidor público, às vezes você vai trabalhar em algum setor ali que vai fazer parte, né, de todo o caminho para que alguém possa receber algum pagamento do município, ou que possa contratar com o município. E uma das coisas que vocês vão ter que pedir são as certidões negativas, que é justamente para isso. Então, quem tiver em débito com o município, com o estado, com a União, não vai poder contratar com o município, não vai poder receber nenhum tipo de incentivo fiscal, tá? O artigo 83 vai dizer: a Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado no prazo máximo de 15 dias certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Então aqui tem algumas informações importantes. Qualquer cidadão ele tem o direito de petição aos órgãos públicos, né? Às vezes ele precisa comprovar alguma situação e ele pode ir lá fazer o requerimento e solicitar aquelas informações aos órgãos públicos. E nesse caso, qualquer interessado que requerer ali, eles devem ser respondidos no prazo de 15 dias. E o servidor que ele se negar ou que ele retardar, né, a entrega desse documento, ele pode responder por esse descumprimento do artigo da lei orgânica. Partindo para mais um capítulo, nós vamos lá para o artigo 84, nós vamos falar sobre os bens municipais. Artigo 84, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais. O município ele tem um patrimônio muito grande. A administração desses bens é de responsabilidade do prefeito municipal. Artigo 85, todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, as quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria ou diretoria a que forem distribuídos. Então, para você também, futuro servidor público, você vai ter que saber que existe um controle de todos os bens municipais, principalmente também ali dos bens móveis, né? Aqueles que podem ser mudados de um lugar para o outro. Tá? Esses bens eles são cadastrados
e receberão uma identificação que geralmente é o que a gente costuma chamar de número de patrimônio. Então, vai ter um computador, ele vai ter uma plaquinha com um número de patrimônio. Vai ter uma mesa, ela vai ter uma plaquinha com um número de patrimônio. Tudo que for que você vai utilizar na execução do seu serviço, ele deverá ser cadastrado e receber um número de patrimônio. Artigo 87. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerão às seguintes normas. Então aqui são várias informações nesse artigo. Então, qualquer alienação de bens públicos do município, sejam eles móveis ou imóveis, deve ter o interesse público envolvido, deve ter a prévia avaliação, deve ter a autorização legislativa. O que é isso? O prefeito ele deve mandar para a Câmara Municipal um projeto para que a Câmara autorize a acontecer aquela alienação. E também deve ter a concorrência pública, ou seja, será aberta uma licitação para qualquer um que estiver interessado naquela alienação, seja para comprar ou seja para vender, possa concorrer. Também voltando aos princípios constitucionais, princípios da publicidade, princípios da impessoalidade, princípios do interesse, supremacia do interesse público, tá? Então veja que todos os atos administrativos, eles devem seguir uma série de princípios constitucionais e essas previsões também estão aqui presentes na Lei Orgânica do Município. Artigo 88. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Então, o município não pode sair por aí vendendo ou doando seus bens imóveis, tá? Prédios, terrenos, áreas, enfim. Não. Antes disso, o município ele tem, preferencialmente, ele pode fazer a concessão do direito real de uso. É você autorizar para aquele ente ali que vai concorrer, né, que ele usufrua daquele bem imóvel por um certo período. O município pode ceder, né, que é o direito real de uso, por 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas não é transferida a propriedade daquele bem imóvel. Ali, aquela pessoa jurídica, né, que vai concorrer, ali aquela pessoa jurídica ela vai ter o direito real de usar aquilo ali por um certo período, tá bom? E isso também deve ser precedida de autorização legislativa, ou seja, a autorização da Câmara e também a concorrência pública para que todos possam concorrer àquele bem imóvel do município, tá? Artigo 89. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta. Então, se o município ele vai comprar alguma coisa ou vai permutar algum bem imóvel, depende também de autorização legislativa e da prévia avaliação, tá? Então, vejam que todos esses artigos, eles fazem do que uma forma que o prefeito ele não pode dar louca na cabeça dele e falar, não, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou doar. Não, tem que ter a supremacia do interesse público, tem que ter vários princípios constitucionais, então sempre deve ter a avaliação prévia para saber o quanto que vale aquele bem e também deve ter ali a autorização da Câmara de Vereadores. Artigo 91. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por prazo determinado. Então, o município tem uma série de bens municipais. Esses bens, eles não podem ser cedidos para terceiros. Podem, mas desde que seja feita uma concessão ou seja feita uma permissão a título precário e por tempo determinado. Então deve haver um processo ali de concessão, né? Um processo ali de permissão, justamente visando todos aqueles princípios constitucionais que a gente já disse, impessoalidade, publicidade, tá? Supremacia do interesse público, para que todos possam concorrer, e aí sim será feita essa concessão ou permissão a título precário, né? Será exigido algumas coisas em troca disso e por tempo determinado. E o artigo 92 vai dizer: poderão ser cedidos a particulares com prévia autorização legislativa para serviços transitórios, máquinas e operadoras da prefeitura,
desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha, conservação e devolução dos bens cedidos. Esse artigo 92, ele tem várias informações aqui. E volto a dizer, você, futuro servidor público, você tem que saber dessas situações. Vocês devem zelar pelos bens municipais, devem saber que aqueles bens pertencem ao município e não pertence ao gestor, não pertence ao servidor que está aposto aquele bem. O artigo 92 está falando sobre as máquinas, sobre os maquinários, né? Então, esses maquinários, eles podem até ser cedidos para particulares, mas aí tem que cumprir uma série de observações. Tem que ter a autorização legislativa, ou seja, o prefeito deve encaminhar para a Câmara um projeto falando para quem que ele vai ceder aquele maquinário. Então, os vereadores devem autorizar. Deve esse serviço ele ser transitório e não pode haver o prejuízo para os trabalhos do município. O município não pode deixar de fazer o que ele tem que fazer aquilo para ceder o maquinário para terceiro. E o interessado ele deve recolher a devolução dos bens cedidos, ou seja, ele deve recolher uma taxa também para poder usar aqueles maquinários municipais. Estamos chegando ao fim dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar ali sobre tributos municipais, sobre o orçamento e vamos caminhar para o fim dos nossos estudos sobre a lei orgânica do município de Bataguaçu. Te espero na próxima aula.